Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês a resenha de Melancia, da Marian Keyes. Esse livro ele veio da primeira caixinha do Clube da Karina, é o livro que teve a live em março. Então, se você também já leu esse livro e quer saber o que a gente discutiu na live, ela tá disponível no Facebook, mas aqui eu vou dar as minhas opiniões. A gente recebeu essa edição especial em capa dura, que eu achei linda, ela é vermelha com sementes, é realmente uma melancia. A apresentação desse livro foi escrita pela Karina Ricci, porque ela é muito fã da Marian e dos livros dela. Uma outra coisa que eu achei bonitinha também é que no início de cada capítulo a gente tem uma sementinha com o número do capítulo. Enfim, é um pequeno detalhe que me agradou bastante, mas chega de falar dessa edição e vamos falar desse livro. O livro conta a história da Claire, que era pra estar vivendo o dia mais feliz da vida dela. Ela acabou de ter a primeira filha, só que as coisas não vão bem e o marido dela, pouco tempo depois, termina com ela e diz que tem outra. Então ela volta pra Dublin pra morar com a sua família, que não é muito comum. Nesse momento mora na casa da família dela o pai, a mãe e as duas irmãs mais novas. E a Claire tá sofrendo bastante porque ela tem uma bebezinha pra cuidar e perdeu o marido. Então ela tá se sentindo bem mal, assim. E o livro chama Melancia, inclusive, porque ela diz que durante a gravidez dela, ela parecia uma melancia, porque ela estava verde de enjoo e a única roupa que cabia nela direito era uma bata bem verde. E aí ela, grande, grávida, ficava igual uma melancia. Então tem essas questões da autoestima dela. E aí as coisas começam a dar certo, a Claire começa a se reencontrar, digamos assim, para não estragar a história para vocês, com a ajuda de um certo cavalheiro. E o ex-marido dela resolve aparecer novamente e ela tem que tomar uma decisão. E, gente, isso não é spoiler, tá escrito no livro, tá bom? Enfim, vamos às minhas opiniões sobre a história agora. Eu gostei bastante da escrita da Marian. Ela é leve e bem-humorada, assim. Parecia que era uma conversa com uma melhor amiga. A Claire se comunica com o leitor realmente como se ela soubesse que isso é um livro que você está lendo. Então ela fala, eu poderia fazer isso, eu poderia falar isso. Olha, saiba, a história é desse jeito. Nesse momento eu tava me sentindo assim. Então realmente ela contando um caso. E eu achei isso muito delícia de ler, muito gostoso. Então por mais que as situações pelas quais a Claire tá passando no livro não são as melhores situações, a narrativa é tão leve e divertida que por vezes eu até ria da desgraça dela pela maneira como ela lidava e narrava a situação. Mas é realmente como se fosse uma amiga te contando algo que aconteceu na vida dela no passado e depois de ter passado por aquilo pode dar risada, porque algumas coisas trágicas às vezes têm um bom humor que a gente consegue tirar por trás. Eu tive bastante simpatia pela Claire, que é a protagonista, eu gostei bastante dela. Pra mim foi fácil me identificar com ela, eu achei ela bem gente como a gente. Eu sei que tem pessoas que não gostaram do livro, que acharam a narrativa muito enrolada, porque é a Claire que narra, então ela começa a falar, e aí vai falando uma coisa, acaba emendando na outra. Mas eu gostei porque eu sou um pouco assim, eu falo demais às vezes, enrolo demais pra chegar no ponto. Então não me incomodou, porque por ser assim, acaba que eu gosto um pouco desse tipo de narrativa e conversa. Porque a Claire, ela tava contando um caso e às vezes, pra você entender melhor, ela te contava de um outro caso que aconteceu antes, então você acabava descobrindo um pouquinho mais sobre a história dela e dos outros personagens por causa dessa narrativa. E eu achei que os acontecimentos foram bem vida real mesmo, assim, não foi nada muito romantizado, nem nada muito dramatizado. Teve um término que acontece, ela ficou na fossa depois do término que acontece. Tem romance mas nada eu achei que foi muito idealizado, assim, passaram um filtro de beleza de romance. Eu achei que foi bem real. Talvez eu estou iludida também e a vida real não é assim e eu só não sei. Pode ser também, mas eu gostei. Me passou realmente um senso de que essa história poderia realmente ter acontecido algum dia com alguém e eu gostei bastante. E assim, o livro não tem muitos acontecimentos explosivos, revolucionários. O livro por muitas vezes narra o dia a dia da Claire em casa com a sua família e a sua bebezinha tentando superar o término e seguir em frente. Pra mim não foi nem um pouco entediante acompanhar esse dia a dia dela, porque a família dela é tão engraçada e cada um tem suas manias que sempre tinha alguma coisinha acontecendo
pra valer a pena ler o que aconteceu naquele dia. Eu gostei bastante dos personagens do livro, mas em especial a irmã dela, a Ana. Eu achei uma fofa, mas tão voadinha. E como eu sei que os outros livros da Marian contam a história das outras mulheres da família, eu vou querer sim ler em algum outro momento. E agora vamos falar sobre um assunto mais sério desse livro, que ele fala sobre relacionamentos abusivos, porque o ex-marido da Claire, ele era um marido abusivo. Mesmo após o término, na hora que ele quer voltar pra ela, ele procura ela, ele não pede desculpa pelo que ele fez, ele não admite os erros e dá pra perceber o tempo todo que ele vai falando umas coisas para manipular a Claire e sair por cima da situação. Isso já aprofundar um pouquinho mais na história, mas eu acho que não atrapalha a experiência de leitura, porque falar que é um relacionamento abusivo não quer dizer que vai descrever como é, e só lendo mesmo pra você perceber as nuances e os detalhes. E eu ficava muito angustiada vendo a Claire passar por essa situação, tentando escolher entre se libertar desse relacionamento ou insistir nesse relacionamento pelo bem da sua filha, porque ela quer que a filha tenha convivência com o pai. Então era angustiante, eu ficava incomodada, eu tinha vontade de ajudar ela e falar acorda, mas é uma decisão que ela que teve que tomar sozinha, e eu não vou contar pra vocês o que ela decidiu. Se vocês quiserem saber, vocês que leiam o livro ou procurem saber. Mas por fim é isso, eu gostei bastante do livro e eu achei muito interessante que ele trata de um assunto sério com uma linguagem tão leve e divertida. E na discussão do Clube da Carina na live foi até mencionado isso, que muita gente fala que é chiclete, é livro de mulherzinha e que isso não serve pra nada além do entretenimento. Mas na verdade tem lições que a gente pode pegar de cada livro. E esse livro fala sobre amor próprio e relacionamento abusivo e como superar disso. E como a gente é mais forte do que a gente imagina que a gente pode ser no fim das contas. E como esse livro eu recebi na caixinha do Clube da Carina, vieram 2 cards com citações que eu acho que resumem muito bem o tema principal e a lição dessa história. Então a gente tem esse aqui que fala que há um sentido na dor, há um motivo e uma direção para ela. E tem esse outro que fala que ninguém sabe o quanto é forte até precisar ser. E quanto ao final do livro, eu gostei bastante, eu fiquei aliviada com a resolução. Eu gostei de ver o crescimento da Claire, como ela percebeu a sua beleza, a sua força e o seu valor no decorrer do livro. O finalzinho mesmo, a última parte, quando ela fez uma certa viagem de uma noite para um certo local e disse algumas coisas, pra mim foi maravilhosa. E aí após isso as coisas só se fecharam e é um livro bem gostoso, bem divertido de ler. Então se você já leu esse livro, me falem aqui nos comentários. Eu sei que teve gente que não gostou muito, então fiquem à vontade de dar suas opiniões. Mas se forem falar de spoilers, coloquem um aviso para não estragar a surpresa de quem ainda não leu. Se gostaram do vídeo, deem um like, inscreva-se no canal, me acompanhem nas redes sociais e eu vejo vocês na próxima. Tchau!